Olá, pessoas, bem-vindo ao canal Dr. Oncala, análise de comportamento. Para quem não me conhece, eu sou neuropsicóloga e neurocientista do comportamento e hoje viemos aqui para mais uma Pronto Falei. Vamos falar do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, o abismo do fracasso do sistema de ensino real. Vamos lá. Provas totalmente fora da realidade brasileira, gente. O ensino médio não prepara o aluno para enfrentar essas provas. Elas são irreais expectativas desleais. Um flagelo, um massacre, que só faz o aluno se sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido. Não tem uma comissão para avaliar a arrogância e a prepotência do marketing pessoal desses professores que elaboram as provas. Eles querem mostrar que eles são os fodões. Gente, é pura arrogância acadêmica. É deplorável, é anti-humano, é antipedagógico, é amoral. Essas provas são elaboradas por especialistas escolhidos pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do Anísio Teixeira, e a CEBASP, o Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação, Seleção e Promoção de Eventos. Eles são responsáveis por planejar, elaborar, aplicar, corrigir provas objetivas e dissertativas. E o pior, eles incluem a participação de profissionais da rede pública. Sério? Eles incluem? E esses profissionais da rede pública não vê que isso está totalmente fora da realidade do ensino brasileiro? De todas as regiões? E o pior, eles incluem que eles têm que fazer algo mirabolante. Eles fazem a prova para eles e não para o aluno. Essas pessoas da rede pública que elaboram essas provas, que servem como guias para as competências e habilidades dos estudantes, de acordo com um recorte específico, né, do currículo de ensino, do ensino médio, do currículo prático. Que mentira! Veja, do conjunto de competências e habilidade que se espera que os estudantes tenham desenvolvido ao longo do ensino médio, é baseado nisso que eles fazem? Ministro da Educação, Abraham Walter, uma coisa assim, e o presidente da INEP é que organizam tudo isso. Ministros e presidente da INEP, o que vocês sabem sobre a porcaria que os professores dão em sala de aula ou a realidade que esses professores encontram nas salas de aula e o processo de inclusão nas salas de aula? Vocês sabem alguma coisa a respeito disso? Isso é politicagem. É marketing, é desumanização. O tempo, o número de questões, pegadinhas que corrompem o curso de um raciocínio. É uma chacina. Vocês estão corrompendo uma realidade educacional, elaborando provas que os alunos de 16, 17, 18 anos não têm maturação neurológica, cognitiva para fazê-la.
E esses planejamentos de currículos e conteúdos programáticos nas disciplinas, essa falha ocorre desde o 6º ano do Fundamental 2. Os pré-adolescentes, segundo Piaget, estão entrando nos estágios das operações formais, onde começam a desenvolver a capacidade de abstração, hipótese, planejamento, e dão as matérias e as provas como se isso já estivesse pronto. Isso é um genocídio pedagógico. É fazer com que os alunos, dentro da sua natureza, do natural, se sintam incompetentes. Sabe o índice de reprovação dos alunos do 6º ano, do 1º ano de ensino médio? São altíssimos. Essas pessoas são irresponsáveis e cruéis. Tudo pelo marketing pessoal, do nome da escola, para colocar no ranking, e do professor fodão. Só que professores, educadores e quem elaboram essas provas, talvez poucos sabem. As áreas do cérebro, e principalmente o córtex pré-frontal dos alunos, de 16, 17, 18 anos, não estão prontos para essas questões do Enem. Eles não têm uma atenção sustentada de 5 horas de esforço mental e tempo de desenvolver o raciocínio. Isso ainda não está formado no cérebro. Fora o flagelo emocional de se prepararem para aquilo que já sabe que não vão conseguir. O nível de cortisol, de ansiedade pré e durante a prova, vocês estão loucos? Educadores nada entendem de neuropsicologia da aprendizagem e de desenvolvimento do infante e do adolescente. Nada. No que implica nessa atrocidade, que é uma ignorância pedagógica. E comparada aos outros anos, essa Enem foi pior. Uma que foi também piorzinha foi 2019, mas essa de 2025, ela conseguiu. E é engraçado que no YouTube, no canal do G1, professores corrigiram algumas questões e viram que o tempo de resolução, para cada era muito grande que o aluno precisava para resolver. Sério que acharam que o ensino médio dá essas ferramentas necessárias para eles fazerem estas provas? Não dão. A maioria desses conteúdos não são nem dados nas escolas públicas. E isso é uma segregação social. Eles não estão treinados, não conseguem resolver nem metade. Muito conteúdo, muitas contas, pouco tempo para ler, pensar, raciocinar, responder. Chutam a metade das questões. Questões conteudistas, mal elaboradas, pegadinhas, confundidoras. Na segunda prova, física e matemática, muitas contas não davam tempo. Palavras fora de contextos de um aluno de ensino médio. Vocês estão loucos! Questões que físicos, engenheiros, matemáticos já formados queimaram neurônios e levaram tempo para resolver. A primeira prova parece que foi um pouco mais suportável. Vamos falar então da redação. Na redação, o tema foi sobre a pessoa idosa, e lógico que você precisa trazer isso para um contexto, falar das dificuldades, da saúde,
mas ela perguntava perspectivas, e essa foi a grande pegadinha. Não adiantava só contextualizar. Quais são as perspectivas? E os textos da primeira prova eram enormes, para que essas questões, essas respostas fossem desenvolvidas. Padrões de questões difíceis, vocabulários rebruscados, totalmente fora da realidade desse aluno. Por mais que ele leia, na prova de história, uma cobrança conteudista muito maior e muito distante do que eles têm no ensino médio. Em geografia, veja, citaram para eles falarem, nada de gráfico que eles pudessem talvez se orientar, sobre o clima do Rio Reno, na Europa. É tudo fora da casinha, gente. Não conectam o mundo real do aluno, porque não perguntaram sobre o clima e as interferências no Rio Amazonas, que está dentro da realidade deles. O Enem precisa atingir a todas as realidades do território brasileiro. Isso é segregação social, sim. O estudante do interior, aquele que estuda no ensino médio público, aquele que estuda num bom colégio, aquele que pode pagar um cursinho, existe uma diferença monstra. Deve ser uma prova que representasse o país real, não um modelo idealizado, desleal e inexistente. Aonde vocês estão com a cabeça? O Enem fere a responsabilidade pedagógica. Ela carrega, até segundo um canal de um professor Jean, que é o professor, canal Professor Jean Grafia, ele traz isso, o Enem fere a responsabilidade pedagógica que ele carrega. Qual é o vínculo que faz com que o estudante se empenhe com a esperança de conseguir, que seu esforço vale a pena? A elaboração do Enem não demonstra nada e ela é desmotivacional e frustrante. É isso que ela causa, desmotivação e frustração. Para variar, estão lutando contra o sistema e não encontram o mérito de esforço, pobre aluno. É a bárbare do Enem. Vocês não têm responsabilidade com o ensino. Trazem conteúdos conectados fora da realidade deles. Falta de sensibilidade pedagógica no contexto formativo desse aluno. Questões excludentes, escolhas frias, desconectadas do tempo e da vivência do aluno, distanciado da realidade do aluno. Precisam fazer uma prova que dialogue com o adolescente, com a realidade do país, com o campo da história vivida por eles. Enfim, muitos não passaram, foram cobrados, criticados, mesmo tendo se esforçado. Adquiriram sentimentos de incapacidade, baixa autoestima, desesperança, desistência, ansiedade, depressão, abandono de futuro. Isso é uma atrocidade, isso é uma vergonha. E ninguém faz nada para impedir esse genocídio pedagógico. Sinto muito, meus adolescentes. Entendo sua indignação, sofrimento e desesperança. É uma pena. Alguém tem que mudar isso. E não incentivar
Seria interessante um boicote a esse processo do Enem. Aquela que não entende nada do estudante brasileiro. Sinto muito. Pronto, falei. Muito obrigada. Não esqueçam de deixar o like. Compartilhe isso para as famílias, para os educadores. Alguma coisa precisa ser feita, ok? Beijo, obrigada pela atenção. Pronto, falei.